chega e vai fazendo essa transformação, essa mudança vai acontecendo e eu louvo a Deus pelo problema que eu já estou percebendo que vocês estão tendo aqui. Vocês estão invadindo a rua, aqueles carros ali. E daqui a pouco o pastor Neto vai ter um grande problema para estacionar todos os carros aí fora, né? Eu espero que ele tenha esse problema o mais rápido possível. Queridos, mas eu quero dizer para vocês também outra coisa. Essas coisas que acontecem, e no caso aqui 7 anos é pouco tempo para tudo isso que eu estou vendo acontecer aqui. É claro que depende muito da liderança que você segue. Pode ter certeza que eu estou lhe falando. Eu conheço igrejas que há 7 anos eram igrejas minúsculas, que elas continuam minúsculas. Tem igreja em Teixeira de Freitas que quando nós chegamos lá tinha 30 pessoas. 24 anos depois tem 30 pessoas. E eu cheguei lá esses dias, não tive dificuldade nenhuma para encostar o carro, porque só tinha o carro do pastor. Então assim, vocês veem que 7 anos chega a ser surpreendente. Para vocês talvez não, porque vocês estão aqui todos os dias. Mas é tremendo ver o que eu estou vendo aqui, viu? Que Deus continue abençoando muito. Aleluia! A vida glória do a Deus, da pastora Magda, que é essa liderança, referência de vocês aqui. Porque através deles o óleo vai cair sobre a cabeça. glória a Deus, aleluia! E vai banhando vocês com força, tá bom? Se você trouxe a Bíblia, 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Podem ficar sentados, se vocês não se importarem. Eu não me importo se vocês ficarem sentados, viu? Capítulo 3. Bendito seja o Senhor. aleluia. É o tema da palavra. Pode descongelar aí? Pode descongelar? Ok? O tema é esse aí que ela colocou aí para mim, tá bom? Uma geração que desprezou a presença. É um tema que eu quero compartilhar com vocês. Uma geração que desprezou a presença. E aí nós vamos ler então 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Glória a Jesus. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Fecha os teus olhos. Você pode dizer para o Senhor nesta noite: Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo? Fala então diga: Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Porque o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Porque o teu servo está ouvindo. Fica com os teus olhos fechados. Bendito seja o teu nome para sempre, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome para sempre, Jesus. Demonstre para Ele o que você veio fazer aqui nesta noite. Glória a Deus. Por causa do pastor Neto, da pastora Magda, você não veio por causa do louvor, você veio por causa dele. Sim, meu Deus. Então é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele. Glória, aleluia. Sempre. Então vai magnificando o nome dele, vai atraindo a glória dele. Maravilhoso, Senhor. Se você fizer algo subir, Ele vai fazer algo descer. Aleluia. Mas algo só desce quando algo sobe. Então faça algo subir nesta noite. Tu és soberano, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida. Te adoramos, Deus. Exaltamos, Deus, santo nome, Pai. Espírito Santo, fale conosco. Que ninguém saia daqui desse lugar sem ouvir a tua voz, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Que seja uma geração que ouça a sua voz e pratique a sua palavra, Senhor. Aleluia. Fala o nosso espírito em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma geração que desprezou a presença. Queridos, eu quero trazer algumas reflexões, mas a ideia desta noite é que você possa rever a sua vida. A palavra
pregação, ela sempre tem que surgir algum efeito na nossa vida. Então a palavra, ela tem que fazer você repensar. A Bíblia diz que ela é algo que penetra. E penetra onde outra coisa não pode penetrar. O que nós vamos encontrar aqui é a geração de Samuel surgiu. Surge uma geração que eu quero chamá-la de geração de Samuel. Fala comigo, geração de Samuel. Queridos, essa geração surge por causa de uma necessidade. A geração de Samuel não é como as outras gerações. A Bíblia diz que há um momento que esse menino, ele está no templo, mas eu quero chamar a sua atenção que Samuel só chegou até o templo por conta de uma mulher chamada Ana. Vocês têm aqui essa equipe com as mulheres, as virtuosas, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E vocês têm aqui algumas frases de efeito, e vocês usaram uma hashtag aqui, orar até que aconteça. Isso é muito parecido com Ana, porque Ana surge no momento em que a obra de Deus estava com um problema muito grande. O sacerdote estava velho. O sacerdote não tinha uma linhagem com a responsabilidade de Eli. E então ela faz aquela oração toda, e ela faz vocês estão fazendo um projeto de vida aqui nesses dias. A Bíblia diz que anualmente Eucana subia com as suas 2 esposas para fazer o projeto de vida também. Então, queridos, e ali eles sacrificavam ao Senhor, e eles passavam alguns dias ali. Em um daqueles dias em que faziam seus projetos de vida, Ana, ela decide mudar a sua história. Ana deixa de ser uma mulher recriminada, deprimida, cabisbaixo. Ana chorava por conta da sua rival, mas aquele dia ela decidiu fazer diferente. Aquele dia Ana fez algo que eu quero sugerir você que faça. Ela alinhou as suas necessidades, ela alinhou o seu desejo com o desejo de Deus. Ana pedia filhos para Deus anualmente, diuturnamente. Ana orava, e a única oração de Ana era: Senhor, eu quero um filho, me dê um filho. E esse filho nunca vinha. E esse filho, e Penina, outra esposa do marido, é um filho por ano. E Ana ficando cada vez mais de canto, isso na sua alma, nas suas emoções. Teve um dia que Ana chega no templo e ela começa a observar que o sacerdote estava velho. O sacerdote iria morrer e alguém tinha que dar sequência àquilo. E então Ana, ela tem ali um start que eu gostaria que você tivesse nesta noite. Ana diz o seguinte: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver esse filho ao Senhor. Eu vou trazer esse filho para ser criado aqui, e esse filho vai te servir a vida inteira. Aleluia! Eles, no dia que Ana alinha o desejo do coração dela com o céu, e ela alinhou nesse dia, aí ela tocou Deus. O que Deus precisava? Deus precisava de um sacerdote. Ana precisava de um filho. Enquanto ela pedia só um filho, não aconteceu nada. Mas o dia que ela disse: se o Senhor me der um filho, eu vou dar esse filho para ser criado aqui. E Deus disse: então agora está fechado. Você quer um filho? Eu quero um sacerdote. Aleluia! Então fechou. Você glória a Deus! Aleluia! Deixa eu dar um toque para você aqui. Você que tem pedido uma casa para Deus: Senhor, me dê uma casa. Talvez essa tenha sido a sua oração. Eu vi o pastor Neto orando pelos projetos. Talvez é o que você escreveu ali no projeto. Mas eu quero te ensinar. Vamos alinhar o seu desejo com o desejo do céu? Vamos falar dessa cultura do céu que Priscila cantou aqui nesta noite? Então você vem orando. Então que nessa noite você diz: Senhor, se o Senhor me der uma casa, vai funcionar uma célula na minha casa. Aleluia! Se você fizer assim, querido, eu tenho certeza, Deus vai dizer: opa, peraí, agora nós estamos começando a chegar num acordo. Porque eu preciso de uma célula onde você mora, e você precisa de uma casa. Eu te dou uma casa e a célula funciona lá. Fechou. Aleluia! Então o céu vai revelar novidades sobre a sua vida. Glória a Deus! É isso que aconteceu aqui com Ana. Samuel chega e ele é criado por Eli.
E Samuel, muito criança, e um dia Deus resolveu falar com esse menino. E Deus começa a falar com Samuel e chamar Samuel. E Samuel acha que é Eli que está chamando. Ele não conhecia a voz de Deus, ele não sabia como é que era a voz de Deus, ele não tinha nenhum tipo de experiência com Deus. E aí, queridos, Samuel, ele corre lá e diz para o sacerdote: o Senhor me chamou, eu estou aqui. Ele disse: não, não chamei não. Ele falou: mas eu ouvi alguém me chamar. Ele falou: volta e dorme. Aí daí a pouco Samuel, ele volta em Eli e diz: o Senhor me chamou. Eli tem experiência, gente. Eli tem experiência. Talvez Eli já não tinha mais do que ele deveria ter, mas se tinha uma coisa que esse sacerdote velho tinha, era experiência com Deus. Ele já sabia mais ou menos, ele teve o estado que está acontecendo. Ele disse: Samuel, volta para lá e dorme. Se porventura essa voz te chamar novamente, então você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia! Fala, porque o teu servo hoje ouve. Glória a Deus! Nessa noite diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala. Porque o teu filho está ouvindo a sua Porque o teu voz. filho está ouvindo a tua voz. Samuel volta e aí ele ouve de novo o que nós lemos aqui. Ele ouve a voz divina dizer: Samuel, Samuel. E ele disse: pode falar. Pode falar, porque eu estou ouvindo a sua voz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vendo uma criança que não tem nenhum tipo de identidade com Deus ouvindo a sua voz. Nós estamos vendo uma criança ter uma experiência que nós não vamos encontrar de novo essa experiência na Bíblia. Mas eu quero dizer para você nesta noite, queridos, que essa geração, ela começa a ouvir a voz de Deus quando criança, porque a geração de adultos já não ouviam mais a voz do Senhor. Os adultos já não davam muito mais crédito à presença. Então Deus levanta essa criança, Deus levanta essa geração de meninos. E eu já quero de antemão dizer para você nesta noite que o seu tempo de casa não conta muito, porque se os adultos não começarem a ouvir a sua voz, ele vai começar a usar os meninos na fé. Ele vai usar aquele que tem 1 ano de igreja, 2 anos de igreja. Glória a Deus! Mas eu tenho 20 anos de igreja, mas você já não ouve mais a voz do Senhor. Então ele vai começar a levantar uma geração que esteja disposta a ouvir a sua voz. Queridos, a geração de Eli tinha se acostumado com a presença do Senhor. Quantas vezes você entrou nesse lugar e você voltou igual para a sua casa? Quantas vezes você chegou nesse lugar e quando chegou na sua casa, você já entrou no portão discutindo? Querido, quantas vezes você veio aqui, voltou para casa e a sua semana foi da mesma maneira? Quantas vezes você veio aqui, ouviu a voz de Deus? Se alguém te perguntasse na segunda-feira: o que foi que o pastor pregou lá domingo? Papai, não estou lembrado não. Porque o seu corpo veio, mas a sua mente, a sua alma não. Amados do Senhor, essa é uma geração que havia se acostumado com a presença, e por isso eles faziam as coisas de qualquer jeito. Eles passaram a fazer as coisas no automático, e eles faziam de qualquer jeito. A geração de Eli tratou os sacrifícios, tratou as ofertas, tratou os dízimos de qualquer jeito. Eu vou pedir que você me ajude, passa para mim. E eu trabalho aqui, você trabalha comigo, eu fico mais solto. Eu quero ficar soltinho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não podemos nos acostumar com a presença, senão nós corremos o risco de perdê-la. Queridos, eu tenho visto uma igreja que está se acostumando muito com a presença do Senhor. Eles, quando se acostumam, vai repetir os mesmos erros aqui da geração de Eli, porque nós começamos a fazer as coisas de qualquer jeito. Você começa a fazer as coisas no automático, porque você prega sem unção, você canta sem unção, você toca sem unção, você faz cela porque você já sabe como fazer. Isso é o que? Se acostumou. Você se acostumou com Deus, você se acostumou com a presença. Quando você
começou a liderar a célula, você tremia, você orava, você jejuava. Meu Deus, hoje é dia de célula. Já começava o dia perturbado, no bom sentido. Queridos, aí agora não, agora você já sabe fazer célula. Agora você já acostumou. Agora você já sabe que a célula dura 1 hora. Agora você já sabe que você vai chegar na célula, vai fazer uma oração, alguém vai fazer um quebra-gelo, vai cantar 2 canções, vai compartilhar a palavra, vai fazer cadeira da bênção, vai orar pelas ofertas, vai comer, engordar e vai embora. Pastor, está tudo aqui, ó. Pois é, está tudo aqui, saiu daqui. Querido, se acostumou. Agora eu já sei como é que faz, pastor Neto. Agora eu sou PhD em célula. Não seja PhD em célula, querido. Seja PhD em unção. Aleluia! Não perca a unção por nada na sua vida. Não despreze a presença. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós acostumamos, nós não buscamos mais a dependência de Deus. Porque agora você sabe fazer. Se for ao culto, tanto faz. Hoje não deu para ir. Foi quarta-feira. Aí você não foi no culto, irmão. Você não veio no culto. Quarta-feira que vem eu vou. Hoje não deu para mim não. Estava muito apertado. Você não veio na igreja domingo? Não deu não, pastor. Não deu não. O líder de céu vai cobrar, não deu não. Mas domingo que vem eu vou. O que você está dizendo? Tanto faz. Se der para ir eu vou. Se não der eu não vou. Mas não era assim. Não era assim. Quando chegava no domingo, você já criava uma expectativa. Hoje é dia de culto. Hoje é dia de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Hoje é dia que eu serei renovado pela presença. Glória a Deus. Cuidado para você já não estar no automático, meu irmão. Essa geração, queridos, eles faziam para Deus, mas faziam de qualquer jeito. Eles faziam para Deus, mas já não tinha mais aquele frisson. Eu estava pregando para uns pastores ontem em Linhares, e eu cheguei em Linhares ontem, 9h da noite. Queridos, nós saímos, jantamos, voltamos para o hotel, e eu já mais ou menos sabia o que eu ia falar. Mas quando eu terminei o sermão, era 4 horas da manhã, e o resto eu fiquei lutando com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho muitos anos de igreja, queridos. Eu poderia dizer para você, eu não preciso mais disso. Mas a ideia não é o que eu tenho que falar. A ideia é o que o Senhor quer falar. Você não pode, mas a célula é fácil, o pastor pregou domingo. É o sermão do pastor. Não é o sermão do pastor. É o sermão que Deus vai usar você para pregá-lo em 10, 12 minutos. Aleluia! É diferente porque o seu público é outro. Queridos, não se acostume com a presença, porque nós vamos ver uma geração que se acostumou e o preço é muito caro. Eles tratavam as coisas de Deus de qualquer jeito, e a geração de Eli foi sentenciada. Eu quero ler com você aqui Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2. Na verdade, 2 Samuel capítulo 2. Vamos lá que eu quero ler com você. Tá na tela lá. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia! A Ele toda a honra e toda a glória. A Bíblia diz, eu quero ler o que a Bíblia diz. Não é pronto, vamos lá. A Bíblia diz, e eu quero ler para você. Não é 2 Samuel. É a primeira. É 1 Samuel. O chamado de Samuel no capítulo 4. Bendito seja o nome do Senhor. Trataram Deus de qualquer jeito. Trataram a presença dele de qualquer jeito. E por conta de terem tratado a presença de Deus de qualquer jeito, Deus, ele puniu essa geração de Eli
queridos, de uma maneira drástica, de uma maneira... Essa sentença foi uma sentença muito cruel. Olha o que está escrito aí, vou ler com vocês. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel 2,30. Olha o que diz aí: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família. Essa sentença aqui, queridos, é uma sentença, talvez uma das piores da Bíblia, viu? Olha o que Deus diz: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas de mim tal coisa, mas longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam eu também desprezarei. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá, olha o que diz aí, irmãos, e você verá a aflição da minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecerá aos seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará para sempre perante o meu rei ungido. Deixa a Bíblia aberta, queridos. Olha que sentença. Você quase que não vai ver isso aqui na Bíblia. Talvez quase que a única vez você vai ver Deus dizendo: eu disse isso, eu prometi isso. E tudo que Deus fala é eterno. E Deus disse: eu mudei de ideia com relação à sua geração. Eu mudei de ideia com relação à família. E agora eu quero te chamar a atenção, porque a promessa de Deus não foi para Eli. A promessa de Deus foi para o pai de Eli. Foi para a geração que veio antes de Eli. A geração que deu conta de carregar a presença de Deus sobre ela. A presença de Deus vem passando de geração em geração. E na geração de Eli, essa geração é marcada, porque na geração dele, queridos, eles desprezaram a presença, trataram as coisas de Deus de qualquer jeito. E então Deus precisa falar com o menino por causa disso. E o pior, esse menino nem conhece a voz de Deus. Então a geração de Eli, eles não conseguiram perceber, mas eles já tinham perdido a presença de Deus. Deixa eu dizer algo a você nesta noite. Deus disse a Eli: olha, eu vou levantar uma outra geração, uma outra família vai ocupar aquilo que a sua família tinha que ocupar. E Deus começa a dizer: eu vou matar a sua geração. Sua geração vai passar a morrer no vigor da idade. Não haverá velho nas gerações futuras de Eli. Não se ouvirá falar sobre isso, porque vocês trataram a minha presença de qualquer jeito. Vocês fizeram a minha obra de qualquer jeito. Amados, e Deus dá um sinal. E Ele disse: você vai ter um sinal. Seus dois filhos vão morrer num dia só. Amados, a Bíblia começa a nos falar. Vocês sabem que Israel é um país que vive e viveu em guerra sempre. Só que tem um detalhe: eles tinham um rei, ou estavam perto de ter um rei, na verdade. Eles tinham um sacerdote, eles tinham a arca, eles tinham uma religião, eles tinham um sacrifício, eles tinham tudo. Deixa eu chamar a sua atenção para isso aqui. Tinha sacerdote, tinha culto, tinha louvor, tinha oração, tinha oferta, tinha sacrifício, mas
mas não tinham mais a presença. Parece que tudo está perfeito. O som está bom, a música está boa, a pregação está boa, Deus está nesse lugar. É o que todo mundo pensava. E a presença já não estava mais ali, já tinha muito tempo. Queridos, Deus chama a atenção de Eli e diz: o sinal vai ser esse, seus 2 filhos vão morrer no dia só. Israel vai para a guerra e vão enfrentar os filisteus. Há uma guerra acontecendo. Primeiro momento da guerra, a Bíblia diz que os filhos de Israel perdem e alguns soldados morrem. E aí alguém diz: temos que voltar do acampamento e temos que trazer a arca. Estou vendo a arca aqui, ó, a réplica. Temos que trazer a arca. Sabe por quê, queridos? Porque eles diziam: se a arca vier, ninguém pode conosco. Porque Israel já tinha essa cultura. Na verdade, Israel tem essa cultura até hoje. O salmista Davi chegou a dizer isso, chegou a cantar isso. Moisés chegou a dizer isso com Deus. Um dia Moisés chamou Deus num canto e falou: Deus, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Eu não estou nem aí mais se eu não ver pão cair do céu, se eu não ver mar abrir, se eu não ver água saindo de rocha. Eu não ligo mais para nada disso. Agora uma coisa eu te peço, Senhor: mostra-me a sua face. Aleluia! Moisés disse para Deus: Deus, se o Senhor não for conosco daqui, não me faça subir desse lugar. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me garantir que a sua presença vai conosco. Aleluia! Querido, Moisés não abriu mão da presença em momento nenhum. Moisés disse: eu só vou se a presença for. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, líder de célula: só vai liderar se a presença estiver com você. Se a presença não for, também não for. Aleluia! Glória a Deus! Você está entendendo, meu irmão? Só vou se o Senhor estiver comigo lá. Aí alguém diz assim: tem que buscar a arca, porque quando a arca chegar, os inimigos estão perdidos. Imediatamente vão buscar a arca. E a Bíblia diz que os 2 filhos de Eli vêm para a batalha e eles vêm trazendo a arca. Se você ler o texto, irmãos, capítulo 4, 1 Samuel capítulo 4, olha o que diz no versículo 3, 4:3. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló, buscar a arca. A arca simboliza a presença. Aonde a arca está, a presença está. Então eles disseram: vamos buscar a arca da aliança do Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Versículo 4: então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Olha o que fala aqui, irmãos, no versículo 5. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Aleluia! Ei! Glória a Deus! Quando eles perceberam que a arca estava chegando, queridos, aí é certeza de conquista, aí é certeza de vitória. Aí sabe o que aconteceu? Os soldados começaram a gritar, e a Bíblia diz que eles entraram num estado de euforia tão grande, queridos, que esqueceram que tinham perdido alguns amigos na batalha do dia passado, porque eles estavam dizendo: Deus veio na guerra e agora nós vamos vencer a batalha. E a Bíblia diz que foi tão grande o grito que a expressão que a Bíblia encontra aqui é o seguinte: a terra chegou a estremecer. Queridos, quando os filhos de Israel começam a gritar desse jeito, eu sei que alguns amigos da igreja talvez reclamam: a igreja de vocês grita muito. É porque a presença está, meu irmão. E aonde a presença chega, a gente grita mesmo, a gente pula, a gente canta mesmo, a gente dança mesmo. Aonde a presença está, já ficamos empolgados. A arca da aliança chegou. Eles começam a gritar:
Os filisteus, os inimigos, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Até o inimigo sabe quando a presença chega, irmãos. Deixa eu te falar, quando a arca chega, os soldados disseram: ele veio. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. A arca chegou no lugar da guerra. A festa aconteceu. Quando viram a arca, queridos, eles ficaram eufóricos. Mas tem um detalhe: eles não tinham conseguido perceber ainda, mas a presença já não estava mais com eles. Pastor, mas o Senhor não disse que onde a arca estava, Deus estava? E é verdade. Só que naquele dia a arca era apenas um caixote dourado. Era apenas um símbolo, porque a presença já não estava mais lá. Todos achavam que a presença estava. Os sacerdotes achavam. Todos os soldados que estavam ali naquele culto disseram: a presença do Senhor chegou. Mas infelizmente a presença do Senhor não estava naquele culto. Sabe, queridos, os filisteus, os inimigos, começaram a ficar com medo. Porque quem sabe quem é o Deus de Israel fica com medo dele. E os inimigos começaram a estremecer de medo e dizer: estamos perdidos. Foi isso que eles disseram: estamos perdidos, caímos em desgraça. O Deus desse povo é o Deus que abre o mar vermelho. O Deus desse povo é o Deus que faz pão cair do céu. É o Deus que tira a água da rocha. É o Deus que faz o que nenhum outro Deus pode fazer. Eu quero dizer que o teu Deus é o Deus que faz o que nenhum outro Deus pode fazer. Ele muda circunstâncias, Ele muda a situação, Ele pode fazer isso. Queridos, no meio dessa galera dos filisteus está escrito aí, tem um filisteu que levanta e diz assim: espera aí, vocês não estão vendo que se nós existirmos, nós seremos escravos desse povo? Sejam homens, vamos para a guerra, vamos lutar contra eles. E alguém animou os filisteus. Querido, os judeus já sabiam o seguinte: nós vamos para a guerra e vamos matar todo mundo. Foram para a guerra, porque agora a arca estava lá. A arca estava, Deus não. Nós temos que tomar cuidado para não ficarmos só com a arca. A arca é só um símbolo. E eu temo que às vezes a igreja se torne só um símbolo. Eu temo por isso, que a igreja se torne só um símbolo. Houve uma guerra, morrem algumas dezenas de judeus nessa guerra. Israel perde a batalha. Há um desespero. Como é que nós estamos perdendo a batalha se a arca está na frente da batalha? Realmente a arca estava, mas o Senhor dos Exércitos já não estava naquele dia. Alguém volta correndo para o povo de Israel para dar notícia da guerra. E alguém passa direto e vai correndo até Eli. A notícia não era boa. Houve uma matança na guerra. A Bíblia diz que Eli está sentado ali na porta da cidade. Eli está sentado numa cadeira de balanço. Eli tem 98 anos de idade, cansado, os olhos cansados. E aí alguém chega e diz: perdemos a batalha. Ele fica triste. E ele continua esperando. Mais o que? Seus 2 filhos morreram, Ofni e Finéias. A Bíblia diz que ele continuou ali sentado na cadeira. E ele continua esperando. E aí, queridos, quem trouxe a notícia dá a pior notícia que Eli poderia ouvir. E ele diz: e a arca do Senhor foi tomada.
A Bíblia diz que quando ele menciona a arca, Eli cai e quebra o pescoço e morre. Quando mencionou a perca da arca, você percebe aqui nesse coração desse velho sacerdote o amor que ele tem pela arca. Só que infelizmente Eli não percebeu que só ficou a arca da sua geração, mas a presença havia sido perdida. Quando menciona a arca, ele cai, quebra o pescoço e morre. A Bíblia diz que a nora de Eli estava para dar à luz a um filho, e quando ela ouve falar que o seu marido morreu, ela entra em trabalho de parto. E aí ela está dando à luz e morrendo ao mesmo tempo. E alguém quer dar o nome para o filho, e antes dela morrer, ela diz: o nome desse menino vai ser Icabode. E alguém diz: por quê? Ela diz: porque significa a glória do Senhor se foi de Israel. E ela também morre. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Essa geração perdeu não só a arca da aliança, essa geração perdeu a presença. Essa é a geração que entrou para a história como uma geração que perdeu a presença. Se a geração de Samuel é a geração que chega para fazer história, que é uma geração que chega ouvindo a voz de Deus ainda quando criança, a geração de Eli é uma geração que passa levando o legado que essa geração foi a geração que perdeu a presença do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta a você nesta noite: como você está lidando com a presença? Não tem a ver com ser da igreja, não tem a ver com vir à igreja. Ah, eu vim, fulano não veio. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com pertencer a uma célula, não tem a ver com liderar uma célula, não tem a ver com fazer parte do louvor, não tem a ver com fazer parte do altar, não tem a ver com fazer parte do ministério. O que eu estou te perguntando é outra coisa: como você está lidando com a presença? Aonde a presença de Deus está na sua vida? Eu quero levar você para refletir nesta noite. Como você lida com a presença? Não estou dizendo quando você está na igreja, porque aqui na igreja, irmãos, é tudo muito fácil. Eu estou falando no dia a dia. Quando eu falar de igreja, eu estou falando agora do prédio. Mas e quando nós sairmos daqui? E amanhã? E depois? E quando você ouvir dizer que o irmão falou o que não deveria ter falado a seu respeito? Como você tem lidado com a presença? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. O rei Saul foi ungido por Samuel e se tornou rei de Israel. A Bíblia diz aí, a menina está colocando o texto aí, Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Reinou sobre Israel, olha o que diz ali, 42 anos ele reinou sobre Israel. 42 anos. E me fica uma pergunta: como é que Saul pode ter governado 42 anos e em nenhum momento do seu reinado ele se preocupou com a presença? A Bíblia não cita Saul falando nada sobre a presença no seu reinado. Saul governa Israel e a arca não está lá. Não tem um lugar para a arca lá. Saul se preocupou em montar um grande exército. Saul tinha um profeta ao seu dispor. Saul se preocupou em ter poder. Ele se preocupou com sua família, mas ele não se preocupou com a presença.
embora ele, se eu posso contextualizar, embora ele era um crente, embora ele era um rei escolhido por Deus, ungido por Deus, para governar o povo de Deus, em nenhum momento ele se preocupa com a volta da arca para Israel. E eu quero dizer para você nesta noite que Saul ousou a governar o povo de Deus sem a presença. Eu quero chamar você para pensar nesta noite. Não podemos cogitar dentro de nós que nós podemos viver sem a presença. Deixa eu falar uma coisa com você, meu irmão. A matéria-prima que Deus usou para fazer o peixe foi a água. A matéria-prima que Deus usou para fazer os animais, Ele falava com a terra, e a terra produzia os animais. Deixa eu falar uma coisa com você. A matéria-prima que Deus usou para fazer o homem, na sua parte física, que é o que eu estou olhando agora, Ele pega a terra e Ele manipula a terra para criar o homem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquele homem que Deus criou da terra era só um boneco. Esse boneco precisava de vida. E para esse boneco ter vida, a matéria-prima tinha que ser outra. Então a Bíblia diz que Deus lança mão da matéria-prima divina, e Ele chega nesse boneco de terra e... Aleluia! A sua matéria-prima é outra. A sua matéria-prima é divina. É por isso que você é eterno. Então não dá para entendermos que podemos viver sem a presença. Não dá para pregar sem a presença, para cantar sem a presença, para tocar sem a presença. Não dá para fazer célula sem a presença. Não dá para fazer faculdade sem a presença. Eu temo por essa igreja, porque talvez de cada 100 crentes que vai para a faculdade, 80 desviam, e alguns viram satanista. E talvez você, pastor, como é que pode? Só porque foi para a faculdade, pastor? Não, é porque não valorizou a presença. A presença vale mais do que tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você encerrar. Porque Saul desprezou a presença, Deus também desprezou Saul. E falou para Samuel: você vai me ungir um outro rei. E aí a Bíblia diz que Samuel foi lá na casa de Jessé, e tinha um monte de guerreiro lá na casa de Jessé. Não ungiu nenhum. Lá na casa de Jessé só tinha um pastor, que era um menino. Deus falou para Jessé: unge esse pastor aí. Aleluia! Porque ele vai deixar de pastorear as ovelhas e vai pastorear uma nação. Glória a Deus! O dia que Deus precisou de alguém para pastorear a nação, o cuidador de jumenta já não servia mais, não deu, não funcionou a experiência. Agora tinha que ser quem tem experiência com ovelha. Agora tinha que ser alguém que tinha experiência com pastoreio. Então ele vai e unge um pastor para reinar sobre Israel. Não é à toa que Davi foi o maior rei que Israel conheceu. Não foi à toa. A primeira medida de Davi como rei, a primeira, e eu vou ler para vocês. Ele cantou isso nos Salmos. Olha o que ele diz: certamente que não entrarei na tenda em que eu moro, nem subirei ao leito em que eu durmo. Ele está dizendo: eu não vou subir na cama que eu durmo, eu não vou entrar na tenda onde eu moro. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar o lugar do Senhor na minha nação, enquanto eu não trouxer a arca de volta para Israel. Aleluia! Essa foi a primeira medida do rei Davi.
foi a primeira ação que o rei Davi toma. Quando ele senta no trono, ele diz: eu quero saber aonde que está a arca. E a Bíblia diz que, se você ler a história, a arca está causando um estrago aonde ela passa. A arca chega no território dos filisteus, num dia coloca ela no templo de Dagon, no outro dia Dagon está no chão. Pegam o seu Deus Dagon e colocam no lugar, no outro dia Dagon está caído com os pulsos quebrados. Eles disseram: não dá para esse Deus ficar dentro do nosso templo, esse Deus é muito grande para nós, temos que nos livrar da arca. Manda uma arca para Bet-Semes. Quando a arca chega lá, o povo começa a ficar doente. A Bíblia diz que começa a dar hemorroida do povo todo. E aí aquela doença começou a perturbar aquele povo. A arca não pode ficar aqui em Bet-Semes, temos que levar essa arca para algum lugar. A Bíblia diz que eles levam a arca para a casa de Abinadab. A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. Quantos anos? 20 anos. A Bíblia, irmãos, não registra nenhum tipo de acontecimento diferente na casa de Abinadab. Aí quando o rei Davi quer buscar a arca, alguém diz para ele: a arca está na casa de Abinadab. Davi junta 30 mil homens. 30 mil para buscar. Não era. A arca só era a arca para Eli. Para Davi era muito mais do que uma arca. Para Davi era a presença, meus irmãos. Eu vou trazer: eu não governarei sem a presença. É o que o rei Davi estava dizendo. Eu não vou liderar um povo sem a presença. Eu não vou pastorear sem a presença. Eu não lidero servos sem a presença. Eu não lidero mulheres sem presença. Eu não lidero jovens sem presença. Eu não lidero casais sem presença. Eu não faço nada sem a presença. Glória a Deus! Sem a presença não dá. Sem a presença não vai. Irmãos, por que algumas pessoas cantam e as pessoas aplaudem, e outros cantam e as pessoas choram? É diferente, queridos. É diferente. Alguns cantam para receber aplauso, e outros cantam para tocar o coração do Pai. E quando se toca o coração do Pai, quem está em conexão não suporta, e as lágrimas fluem mesmo. Meu Deus, eu vou buscar a arca, junta 30 mil homens. A Bíblia diz que Davi vai, manda fazer um carro novo, maior do que o que os filisteus tinham feito, faz uma carroça grande. E a Bíblia diz que lá vem alguém vai lá, pega a arca, coloca em cima da carroça. Está vindo os bois. Olha aqui para mim. A carroça está trazendo a arca. Queridos, Davi vinha na frente dançando. A Bíblia diz que o povo vinha tocando os instrumentos, os levitas cantavam. Que culto perfeito! A Bíblia diz que a carroça está se aproximando da eira de Nacon. Quando a carroça chega perto da eira de Nacon, a Bíblia diz que os bois tropeçam. Quando os bois tropeçam, a Bíblia diz que a arca balança em cima da carroça. Quando a arca balança, tem um homem chamado Uzá. Ele diz: a presença de Deus vai cair. E ele diz: vou entrar para a história, porque agora eu serei o único homem que a Bíblia vai dizer que não deixou Deus cair. Porque esse homem não sabia, gente, é que Deus não cai. Deus não precisa de ajuda de homem. Aí quando ele escora a arca, a Bíblia diz que Deus matou ele ali na hora. Deus abriu ruptura em Uzá e ele morreu na hora. E a Bíblia diz que Davi fica furioso. Deixa eu falar um negócio para vocês. Aquele culto tinha louvor, que todo mundo estava ali cantando, tocando. Era um culto que o rei estava ali, o sacerdote. Era um culto perfeito. Só que quando chega a eira de Nacon é o lugar onde as coisas caem. Quando chega na eira de Nacon, os bois tropeçam em nada, porque o solo ali não é irregular, não tem pedra, ali é um piso batido, é liso, e os bois tropeçam, e a Bíblia não explica de quem que esses bois tropeçaram. Mas eu quero te dizer nesta noite, meus irmãos, os bois tropeçando é Deus dizendo lá em cima: tem alguma coisa errada nesse culto.
os bois tropeçando, é Deus dizendo: tem alguma coisa errada nessa reunião. Vocês estão me adorando como se eu estivesse aí, mas vocês não perceberam, a minha presença não está. Vocês estão cultuando um objeto apenas. O tropeçar dos bois causa morte. E o final daquele culto foi alguém morto para sepultar. Presta atenção nisso, queridos. Davi manda os sacerdotes pegar a arca. E a Bíblia diz que agora ele vai levar essa arca para a casa de um homem chamado Obed, da região de Edom. Ele chega na casa de Obed Edom, que morava ali na beira da estrada. Ele fala assim: olha, eu vou deixar essa arca aqui em sua casa. Eu não posso levar essa arca para a minha terra, eu vou deixar na sua casa a arca. Ele fala assim para o Obed Edom: deixa eu falar um negócio para você. Essa arca ficou lá na região dos filisteus, deu problema. Essa arca foi para Bet-Semes, deu uma epidemia de doença naquele povo, e nós buscamos essa arca. Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab, e nós buscamos essa arca. Quando nós estávamos levando ali na porta de sua casa, ali agora, alguém encostou nela e morreu. Então deixa eu te falar um negócio: essa arca vai ficar aí, mas não deixe seus meninos encostar nela. Essa arca vai ficar aqui na sua casa, mas não deixa ninguém chegar perto dela. Se alguém tocar, morre. É com esse discurso que a arca chegou na casa desse homem, um geteu, edomita, que Deus já tinha falado lá atrás que ele tinha desprezado os edomitas. Esse homem era um homem de uma geração que Deus tinha desprezado. E olha a misericórdia aparecendo no Antigo Testamento, gente. A presença de Deus está chegando na casa de um homem rejeitado pelo próprio Deus. Eu não sei quem foi que te rejeitou. Eu não sei o que falaram acerca da sua vida. Talvez já te excomungaram. Eu não sei o que disseram acerca de você. Mas deixa eu dizer uma coisa: a arca está entrando na sua casa. Aleluia! A arca está chegando na sua casa. Glória a Deus! Ele disse: me mexe. Gente, Obed Edom era o rei Davi. O que ele vai dizer? Ele não tinha opção. Não foi lhe dada a opção. A arca está aí, se encostar, morre. A Bíblia diz, olha aqui para mim: 3 meses. 3 é o que está escrito na palavra. Em 3 meses Deus prosperou a família toda de Obed Edom. Deus curou a mulher de Obed Edom. Deus curou a terra de Obed Edom. Deus enriqueceu Obed Edom. 3 meses. Aleluia! 3 meses. Glória a Deus! Bendito seja, bendito seja. 3 meses, igreja. Essa notícia chegou ao rei Davi. E chegou lá no palácio, alguém dizendo: ei, Deus mudou a história de toda a família de Obed Edom. Desde o momento que a arca entrou na casa dele, Deus mudou a sorte de toda a família. E o rei Davi disse: eu tenho que buscar a arca. Agora Davi toma um pouquinho mais de cuidado. Davi chama os sacerdotes e diz: se preparem, porque nós vamos voltar lá na casa de Obed Edom. Nós vamos buscar a arca e trazê-la para Jerusalém. Só que agora nós vamos fazer do jeito certo. Só que agora nós não vamos fazer mais com pressa. Deixa eu te falar, não tem jeito de ter pressa para trazer a presença. Não dá para ter pressa. E ele diz: sacerdotes, consagrem-se, porque agora nós vamos fazer de acordo com o que Deus mandou. Agora vai ser do jeito de Deus, não vai ser do jeito do rei. Os sacerdotes vão colocar a arca no ombro, porque assim diz o Senhor: só os sacerdotes podem carregar a presença. Deixa eu dizer uma coisa: a Bíblia diz que nós somos uma geração de sacerdotes. Somos a geração que tem que carregar a presença do Senhor. Glória a Deus!
a geração que carrega a presença. Ei, a Bíblia diz que Davi prepara os soldados 30 quilômetros. Eles chegam na casa de Obed-Edom para buscar a arca. E eles chegam lá e dizem para Obed-Edom o seguinte: olha, nós viemos buscar a arca. Obed-Edom diz: por quê? A arca não pode ficar aqui, a arca tem que ficar lá em Jerusalém. Obed-Edom diz: o rei, o seu Deus mudou minha vida. Seu Deus curou minha mulher que era estéril. Aleluia! Seu Deus curou minha terra que era estéril. Deixa eu falar, Obed-Edom se apaixonou pela presença. Aleluia! Aí Obed-Edom chega para Davi e diz assim: rei, deixa eu fazer. 3 meses atrás o senhor chegou aqui e me fez um pedido, eu não disse nada. Agora deixa eu lhe fazer um pedido. E o rei disse: pode fazer. Deixa eu ir com a arca. Não é deixa eu ir com o rei, deixa eu ir com a arca. Aleluia! Porque aonde a arca estiver, eu quero estar. Aonde você colocar a arca, eu quero estar perto da arca. Aleluia! Mas você não pode levar essas coisas para lá. Eu deixo tudo para trás. A única coisa que eu quero é a presença. A única coisa que eu preciso é a presença. Fique de pé no seu lugar. Aleluia! A Bíblia diz que o rei diz: tá bom, eu vou deixar. Leia a história de Obed-Edom, você vai se assustar. A Bíblia diz que Obed-Edom vai com a arca. A arca é colocada no templo. Ele vira porteiro, ele vira diácono do templo. Ele estava lá, a arca estava lá dentro, ele estava lá fora. Aí depois a Bíblia diz que ele já entra para dentro do templo. Aí a Bíblia diz que ele começa a cantar no coral. Daqui a pouco a Bíblia diz que ele já está sendo dirigido do coral. Aí a Bíblia diz que daqui a pouco ele já está sendo guardião do santuário. Ele já está pertinho da Aleluia! Daqui a pouco o rei Davi chama Obed-Edom e nomeia Obed-Edom guardião do tesouro do rei. Calcula-se que esse homem tomava conta de 2 bilhões de dólares. Ei, Obed-Edom, você vai ler lá. Ele tem alguns filhos. E esses filhos vai tendo gerações. São 80 e poucas pessoas que trabalham no santuário. Tudo são da descendência de Obed-Edom. Não dá para viver sem a presença. Fecha os teus olhos. Não dá para viver sem a presença. Não dá para fazer nada sem a presença. Não ouse liderar sem a presença. Essa semana você vai fazer célula. Não faça célula sem a presença. Não vá para a sua célula sem a certeza de que Ele está lá. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Por causa da atitude de Davi de trazer a presença de volta, a Bíblia diz que Davi andava 6 passos e ele sacrificava um bezerro e um boi. Queridos, da casa de Obed-Edom até Jerusalém, ele sacrifica milhares de bois. E a Bíblia diz que quando Davi está entrando em Jerusalém com a multidão de pessoas, a arca no ombro do sacerdote, a cidade vem receber Davi. Davi baila como um garoto. Aleluia! Davi vibra, Davi canta, a presença está voltando. A presença está voltando. Aí Deus manda uma palavra para Davi. Escute. Deus manda uma palavra para Davi. Deus manda Natan falar com Davi. Deus manda Natan falar com Davi. O profeta vem dar uma mensagem a Davi. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei de trás das malhadas. Eu te tirei lá de trás daquelas ovelhas que nem suas eram, para que você fosse rei sobre o meu povo Israel. Eu fui contigo por onde quer que você for. Eu destruí todos os seus inimigos diante de ti e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Deus disse para ele: ninguém nunca, desde quando eu mandei construir a arca, eu tenho andado em tendas de um lugar ao outro, ninguém nunca se preocupou em construir um lugar para minha habitação. E porque você teve esse desejo, Davi, eu vou fazer com que o seu nome seja grande nessa terra. Sua presença é o meu prazer. Sua presença, diga. Sua presença é o meu prazer. Sua presença. Diga isso pra ele, diga isso. Sua presença é o meu prazer. Sua presença. Tua presença é o meu prazer. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Levanta as suas mãos agora e comece a atrair a presença com a sua adoração. Comece a atrair a presença com o seu louvor, com a adoração a Ele. Não viva sem a presença. A presença está voltando para Jerusalém. Glória a Deus! Jerusalém não pode ficar sem a arca. Agora sim, não era só uma arca. A presença do Todo-Poderoso está de volta. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Traga a presença de volta para a célula, para a sua família, para a sua vida. A presença, a presença, a presença. Se você não é batizado com o Espírito Santo, comece a adorá-lo agora e seja cheio dessa presença. Se você é batizado com o Espírito Santo, comece a falar no idioma do céu. Comece a adorar no idioma do céu. Atraia a presença.
apelo aqui nesta noite. Se você, nesta noite, quer tomar uma decisão na sua vida, pastor, eu não ando mais sem essa presença. Eu não dou mais nenhum passo para fora dessa igreja sem a presença. Eu não volto para minha casa sem a presença. E você quer fazer como Obed-Edom nesta noite? Aleluia! Porque desde aquele dia, Obed-Edom nunca mais se distanciou da presença. E talvez você queira ser um Obed-Edom nesta noite. Então eu quero te convidar, você que quer entregar a sua vida a Jesus agora, que quer tomar uma decisão por Jesus, que quer se reconciliar com Jesus, porque você percebe que se distanciou dessa arca, dessa presença. Mas hoje Deus tem falado contigo de uma maneira especial. Aleluia, Deus! Todos abaixem as mãos. E se você quer se render a Ele agora, quer entregar a sua vida a Ele, aonde você está, aí mesmo, no seu lugar, eu quero que você levante as suas duas mãos para o Senhor. Se você quer entregar a sua vida a Ele, faça isso agora, onde você está. Levanta as mãos lá em cima. Se você quer se reconciliar nesta noite com essa presença, levanta as duas mãos lá em cima. Bendito seja. Levanta lá em cima as mãos. Pastor, eu entrego a minha vida a Ele nesta noite. Pastor, eu decido me reconciliar com Ele nesta noite. Eu peço para levantar as duas mãos, porque uma só é pouco. É por isso que eu te deu duas. E eu quero que o líder de célula, onde tiver alguém com as mãos levantadas, chegue perto dessas pessoas aí. Se tem alguém, eu quero que algum líder chegue perto. Pegue essa pessoa e traga para o altar nesta noite. Porque a presença está nesse lugar. Não dá para cultuarmos sem a presença. Não dá para cultuarmos sem a presença. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aonde está a segunda pessoa? Traga essa pessoa. Alguém vai te acompanhar. Aqui neste lugar ninguém pode andar sozinho. Aonde está a segunda pessoa nesta noite que quer se render a Ele, que quer se reconciliar com Ele? Eu quero o líder de célula aqui, um homem do lado. Bendito seja, bendito seja. Bendito seja. Bendito seja o nome do Senhor. Eu peço a Deus nesta noite que todos os nossos vizinhos, os vizinhos da nossa igreja, meu Pai, que a sua presença esteja na casa de cada vizinho, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar a família de cada um desses vizinhos, meu Deus. Nesta noite nós oramos por todos os vizinhos que nos cercam. Nós oramos por todos os moradores do Planalto Serrano. E nós abençoamos como aqueles que carregam uma arca nos ombros. Em nome de Jesus. Eu quero convidar o pastor Neto, ele vai orar pelo irmão. Você pode dar um aplauso a Jesus nesta noite.